Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia. E eu sou a Sara, e no vídeo de hoje a gente trouxe um tema que vocês pedem muito lá no Instagram, que é sobre identidade visual. Mas então, sem enrolação, vamos rodar a vinheta e bora pro vídeo. Então, gente, a gente abriu uma caixinha pra vocês lá nos nossos stories. Se você ainda não conhece o nosso Instagram, segue que a gente vai deixar aqui embaixo. A gente mandou perguntando o que vocês gostariam de saber referente à identidade visual. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe do que a gente tá falando, lá no nosso Instagram a gente fala muito sobre dicas para compor sua identidade visual, voltado para o Instagram, mas também voltado para sua marca, para o seu serviço, para o seu produto e enfim. Nós trabalhamos com isso também atualmente e a gente veio abordar um pouquinho mais esse assunto porque é uma coisa que vocês sempre perguntam pra gente lá no Insta, que vocês gostam de saber, então a gente resolveu abrir essa caixinha de perguntas e responder pontualmente aquilo que vocês mais têm dúvida. Bom, a pergunta número 1 que a gente separou aqui foi a mais recorrente, né? Que é como começar, como construir a identidade visual, dar o primeiro passo, por onde que a gente começa realmente, né? Sim. Bem, a gente sempre fala, vocês já devem ter visto também o vídeo que saiu aqui no canal, construindo uma identidade visual do zero. E para começar uma identidade visual é muito necessário que você tenha primeiro um briefing bem fechadinho. Mas Flávio, o que é um briefing? Um briefing é como se fosse uma ficha técnica de tudo o que precisa ter no projeto, as coisas mais importantes pelo menos para que a gente consiga dar um pontapé nesse projeto. Ou seja, tem que ter o prazo, tem que ter o objetivo, às vezes a gente fala sobre concorrência, mas a gente fala bastante sobre a essência do projeto, qual tom que ele vai querer ter, para qual caminho a gente deve seguir. Então o cliente sempre passa o objetivo que ele quer chegar, o resultado que ele quer chegar, a gente faz uma conversa com ele ali e define o que ele realmente precisa, o que ele realmente necessita e como que a gente pode chegar lá. Então também pode falar do material, do prazo de entrega, enfim, tem muitas vertentes. E para chegar nesse briefing, geralmente a gente faz um formulário com várias perguntas para o cliente, perguntando o objetivo mesmo, perguntando o propósito da marca, a visão, enfim. E aí a gente consegue, a partir desse formulário, extrair algumas respostas e começar o nosso projeto. Sim, acho que quando é marca também tem que ser uma coisa mais profunda, assim, né? Porque você tem que realmente conhecer ali o que ele tá precisando, o que ele vai passar com essa marca, né? O que ele quer transmitir realmente para os clientes, enfim. Então, realmente, saber diagnosticar essas coisas e conhecer a fundo, fazer com que o cliente também tenha essa autopercepção, né? Quais vão ser os meus valores, qual vai ser a cultura da minha marca. Então, ele colocar isso para fora ajuda muito a gente também a entender e a produzir uma identidade visual para ele que realmente vá de encontro ao que ele realmente necessita. Sim, com certeza. E se você veio do Instagram e pensa numa coisa um pouco mais pessoal, como que eu posso definir a minha identidade visual pro Instagram? A gente vai comentar um pouquinho mais disso mais tarde também com outras perguntas, mas acho que o essencial é você fazer esse auto-briefing seu. Então você responde essas perguntas também, o que você quer passar com o seu Instagram, com a sua rede social, enfim, o que você quer mostrar para os outros, o que você tem a falar para os outros, como você pode contar a sua história, como você pode mostrar o seu produto, o seu serviço, o que você faz e como você vai se diferenciar dos outros que falam disso também no mesmo nicho, da mesma área, qual vai ser o seu diferencial no meio deles todos. E eu acho que a partir daí a gente começa a trabalhar a nossa identidade visual e deixar ela com uma cara única. Sim, e quem você quer atingir também, né? Essa questão do certeza. público-alvo é um ponto muito importante do briefing. Inclusive, essa já foi outra pergunta que fizeram pra gente, como definir a sua persona, né? Que é o ideal, digamos assim, de público-alvo que você quer atingir. A gente não tem muita familiaridade para falar desse assunto realmente, de como definir e escolher um público-alvo. Isso vai mais mesmo de você se analisar ali com a sua marca, seus objetivos, mas a gente tem alguns perfis que lidam mais sobre isso, se vocês quiserem dar uma olhadinha, que é o Estúdio Runa e a Gabi Ferreira Marketing. Vamos deixar o arroba aqui no vídeo. Exatamente. Lembrando que a persona também é, bem basicamente assim, falando do público-alvo, então, você no caso do Instagram definir um nicho, que a gente também sempre fala, ou seja, definir a área que você quer falar, talvez limitar, às vezes, eu sei que a gente às vezes quer falar de vários assuntos ao mesmo tempo, mas limitar é importante para que você realmente consiga encontrar as pessoas certas e qualificadas para o seu conteúdo. Mas como a Sara falou, como a gente não é muito dessa área do marketing mesmo, eu acho que essas pessoas vão conseguir te ajudar bastante. Com certeza.
Outro ponto muito importante ainda no início dessa construção da identidade visual é você criar um mood board, ou traduzindo assim, um painel de referências, que é um lugar onde você vai coletar várias referências realmente de vários lugares, pode ser Pinterest, Behance, tem vários lugares que a gente gosta de se inspirar, assim, buscar referências, para você começar a compor aquilo que vai de encontro ao que você está precisando, juntando também com a sua bagagem, que vai tornar daí o seu projeto único, mas para começar você tem que buscar essas referências para ter um norte realmente, para que a gente não se inspira também do nada, né? E para criar um mood board, você pode fazer de várias formas. O Pinterest é um próprio mood board, também pode ser considerado, você cria suas pastas lá e coloca várias referências, mas o importante é que você consiga ver elas todas unidas no mesmo local. E aí você pode pegar referências de ilustrações, se você quiser trabalhar com esse estilo, de fotografia, se você for trabalhar, daí você vê a luz que você pode usar nas suas fotografias, o cenário, você pode trabalhar as texturas que você quer compor, a paleta de cores, a tipografia. Então o mood board é realmente para você extrair tudo aquilo que você quer passar, pegar referência de outras pessoas e colocar a sua essência nelas. Gente, a gente sempre fala aqui que é super importante o mood board, ele é para inspirar as pessoas. Então você vai pegar referências de pessoas que você admira, de trabalhos que você gosta, e você vai ver o que você consegue extrair daquilo ali que tem a sua cara, que combina com você e que você quer passar no seu trabalho também de um jeito único e seu. Então é super importante você fazer esse mood board também para você saber por onde você começar, né? Que às vezes a gente tem um papel em branco ali, a gente não sabe por onde a gente começa. Então nesse mood board você também pode colocar palavras-chave que você quer demonstrar, o que você quer passar, aquelas palavras-chave que você fez no briefing, você pega as principais e coloca nesse mood board. Que aí você consegue extrair, por exemplo, você coloca a palavra confiança. Então você pode pegar a cor azul, que transmite isso, você vai um pouco mais pro lado da psicologia das cores, você pode pegar e buscar uma fonte que consiga transmitir confiança também, essa coisa mais profissional, talvez. Então você vai se norteando através das suas palavras-chave e vai buscando aquilo que remetem a elas. Sim, uma coisa muito importante também é que o mood board não para por aí, né? Tipo, no começo da sua construção de identidade visual. Tem que ser uma coisa constante também. Então, você tá sempre buscando referências, você tá sempre se alimentando de conteúdo, agrega muito na hora de você produzir o seu próprio conteúdo. Então, é realmente você consumir para você conseguir produzir. Lógico, não copiando, mas a gente vai criando essa bagagem. E aí, é daí que vem também a criatividade, né? Que muitas vezes perguntam pra gente, de onde vocês tiram essas coisas? Né? Como é que vocês se sentem inspiradas, enfim. Não é um passo de mágica, né? É essa coleta de referências, esse constante consumo de conteúdo que faz com que a gente vá criando coisas da nossa forma única, né? A gente vai vendo um negócio ali, daí a gente, nossa, gostei da abordagem, mas acho que podia encaixar com esse outro tema que a gente pensou aqui, que mistura com não sei o quê, e essas relações você só vai conseguindo construir a partir do momento que você tem repertório, né? Sim. Essa questão da criatividade foi uma pergunta que fizeram pra gente, né, também. A gente sempre fala muito aqui da criatividade como repertório, como a Sarah falou, e isso se estende também por toda a identidade visual, que não é um processo linear. Às vezes a gente pensa que a gente, para seguir uma identidade visual, a gente vai fazer o briefing, daí vai fazer o mood board, daí vai seguir todas as etapas e não vai mais conseguir voltar. E isso é uma enganação, porque o processo criativo como um todo, a criação de uma identidade visual e também a criatividade em si, você durante o processo você vai vendo muitas coisas que você pode mudar, que você pode melhorar, que você pode adequar, que você vai precisar voltar lá pro seu mood board, pro seu briefing, e às vezes você encontra uma coisa que tá incoerente, vai ter que mudar, vai ter que ajustar. Então, assim, não é um processo totalmente linear. Tem vezes que você vai precisar voltar, vai precisar pegar essas referências de volta, vai precisar ressignificar isso. E isso vai muito com a criatividade também. Você sempre tá coletando coisas novas e criando o seu próprio repertório e o seu próprio estilo, né? Sim, acho que também a gente pode encaixar aqui uma outra pergunta que é, a gente pode se inspirar? Acho que a gente já respondeu aqui que é lógico que sim, e é super fundamental que a gente se inspire, então essa constante busca por referências agrega demais, mas lembrando que é diferente de plágio, né, então a gente não pode pegar nada que não é nosso e traduzir como nosso, porque realmente isso é um crime. Então, assim, tem que ser saudável realmente essa coleta de referências, essa inspiração para você conseguir fazer algo com a sua carinha. E lembrando que, assim, tem muitas vezes as pessoas falam assim, eu gostaria que fosse feito que nem o do concorrente, ou eu queria que fizesse igual aquele perfil do Instagram, ou eu queria que fosse que nem aquele canal do YouTube. E nunca vai conseguir ser igual, gente. Por mais que você tente, cada um tem a sua essência. E a gente sempre reforça aqui que melhor do que você copiar o dos outros é você encontrar realmente o seu propósito e a sua essência, porque ninguém vai conseguir fazer igual você. Só você tem o que você tem, só você consegue oferecer o que você tem. Então, assim, ao invés de tentar ficar copiando dos outros e fazendo só porque
dos outros é realmente bom, a gente também acha perfis muito bons e que a gente realmente acha incrível, mas a gente sabe que a gente também tem outras coisas que a gente pode oferecer e como que a gente pode pegar um pouco do que aquele perfil oferece, juntar com outro perfil que também oferece uma coisa que a gente gosta e fazer o nosso, sabe? Interpretar e filtrar realmente as coisas que a gente acha legal e deixar a nossa identidade, a nossa marca para que a gente possa ser único também. Então, acho que é muito disso, mas se inspirar é super válido e a gente sempre recomenda muito. Sim, porque também se a gente, por exemplo, se a gente decidisse copiar a pessoa X, pode ser que o design dela seja lindo, maravilhoso, mas você simplesmente copiar vai ficar totalmente sem personalidade. Não vai ter de você ali dentro, né? E aí o seu conteúdo não vai conseguir impactar as pessoas da mesma forma que seria um conteúdo seu, autoral, com a sua essência e bonito também, né? Com a construção ao longo do tempo. Com certeza. Agora a gente vai entrar um pouquinho na questão da paleta de cores. Muitas pessoas perguntaram sobre isso, então a gente separou algumas perguntinhas nesse sentido. A primeira delas é como criar uma paleta de cores? Bem, aí a gente diverge um pouquinho para dois lados. Se a gente tá falando do lado mais profissional, é super importante você valorizar aquelas coisas que a gente comentou antes do briefing, que são as palavras-chave, o que você quer transmitir, o que a marca quer transmitir. Então não adianta você criar uma marca e falar assim, eu gosto de, sei lá, a laranja, mas você vai falar sobre meio ambiente, então às vezes o verde vai se adequar mais do que o laranja. Então você tem que saber sentir esse tom, assim, o que você quer passar para as pessoas e principalmente o que você quer que elas entendam quando elas olhem para sua marca. Então você tem que tentar transmitir isso através das cores e também as cores são super importantes para que quando as pessoas assimilem a sua marca e olhem para ela, elas já consigam identificar através das cores. Isso vale muito para Coca-Cola, que também é um processo de sempre estar reforçando, mas quando a gente vê vermelho, branco, preto numa embalagem, a gente já lembra da Coca, ou vermelho e amarelo, já lembra do McDonald's, são marcas que fizeram realmente a sua história baseada em cores muito fortes e reforçaram aquilo, porque não é só lançar uma cor ali e pronto, tá feito, tem que sempre estar reforçando ela ali, mas que a gente já consegue identificar. E se for pessoal, aí obviamente você pode super levar em conta uma cor que você gosta, no caso se você está criando uma paleta de cor para o seu Instagram, uma identidade visual para você colocar nas suas redes sociais, se você quer começar nesse nicho desse estilo, você com certeza pode colocar uma cor, uma paleta que você gosta, até para você não enjoar tão rápido. E aí você vai trabalhando em cima dela também baseado nessas questões do que você quer transmitir pro seu público para não ficar incoerente com o seu conteúdo também, né? Acho que todas essas coisas se casam nos dois âmbitos, né? Tanto de marca quanto de Instagram, com pesos diferentes, né? Então, no Instagram você pode levar um pouco mais em consideração o seu gosto pessoal, mas não pode esquecer também do público-alvo, de quem você quer atingir e de como que você pode se diferenciar naquele nicho também, né? Porque às vezes, dentro de certos nichos tem já cores muito predominantes que se você fizer igual, você só vai ser mais um. Então, é legal você buscar formas de você realmente se destacar dentre a multidão. Com certeza. E depois a gente parte pra como montar uma paleta de cores. Então, afinal, eu já sei como criar, mas como que eu monto ela? Como que eu sei quais cores eu devo colocar? Bem, a gente vai dar umas dicas aqui pra vocês, então. A gente gosta muito de algumas plataformas pra buscar esse auxílio pras paletas de cores também, né? Porque às vezes não surge do nada mesmo, a gente tem que ir testando. Mas eu acho que o principal, o básico, é conhecer um pouquinho do círculo cromático. Se você ainda não conhece, né? O círculo cromático é aquele círculo que tem todas as cores, você consegue ver as cores que são complementares entre si, ou seja, do lado dos opostos, você consegue ver as que são adjacentes, ou seja, uma do ladinho da outra, que todas essas têm uma sensação para passar, né? Mas se você não tiver muita familiaridade, assim, não tiver muito com esse feeling, você pode ir para programas que te ajudem com isso. Então, por exemplo, a gente tem o Pinterest, que tem vários tipos de paleta de cor quando você pesquisa. Você pode ir também pro Adobe Colors, que é um site da própria Adobe, que tem várias opções lá, já tem paletas prontas, mas você também consegue montar a sua baseada nessas divergências do círculo cromático. Ele dá várias opções para você coloca uma cor que você quer e ele já monta as outras e você só vai ajustando. Então isso é bem, bem legal. Tem alguns Instagrams também que tem paletas de cores prontas que você pode se inspirar. A gente pode deixar um aqui que a gente gosta muito. E também o site, acho que é Palatable.io, que também é bem legal. É como se você coloca uma cor e depois vão aparecendo outras e você vê se você quer ou não. E daí ele vai descartando e mostrando outras até você formar uma paleta com 5 cores. Então isso ajuda bastante. Sim. Eu acho que uma coisa também para levar em consideração é contrastes entre as cores, então como que você vai conseguir compor com isso depois. E também a sua facilidade, né? Então, em termos de Instagram. As pessoas também, já entra aqui a próxima pergunta, né? Quantas cores que é o ideal para o meu perfil, para minha marca e tal? Depende da sua facilidade com isso, de lidar com isso. Então, por exemplo,
no Instagram, se você não tem muita familiaridade, tá na correria, é legal às vezes você pegar uma paleta mais reduzida, porque aí vai facilitar pra você na hora de você produzir os posts e tudo mais, porque aí você consegue, por exemplo, com 2 cores, trabalhar aquelas variações, né? Então, um tom de azul, e daí um azul mais claro, um azul mais escuro, um tom de rosinha, um mais claro e mais escuro, por exemplo. Ou até mesmo uma cor só, né? Tipo um rosa, e aí você trabalhar com as cores mais neutras, aí um cinza bem clarinho com um cinza mais escuro, facilita bastante realmente para você que não quer ficar pensando muito em como compor, tá ali na correria, e realmente agiliza o processo no Instagram, né? Esse que a Sarah falou de uma cor, por exemplo, rosa, você pode pegar o rosa e trabalhar dentro dos tons dele. Então você vai pegar um rosa, você vai pegar um rosinha mais claro, um rosinha mais escuro. Você consegue compor esse contraste. A gente sempre fala que o branco pode ser inserido em todas as paletas, então já é uma segunda cor que pode te ajudar. Então você não vai ficar com uma paleta monocromática apenas, e daí você pode ir colocando as escalas de cinza também e testando quais ficam melhores. E lembrando que se for também em caso de marca ou essas coisas, a gente consegue também ir um pouco para aquele lado da psicologia, né, das cores, enfim, comentei com a Sarah, se for um projeto para criança, um projeto infantil, às vezes é legal você colocar mais cores, uma paleta um pouco mais extensa, bem colorida, bem vibrante, dependendo do seu trabalho, que você consegue chamar a atenção realmente das crianças que são o público-alvo. Então, lojas de brinquedo, festas infantis, geralmente colocar várias cores assim coloridas é bem legal. Aí, claro que tem que ter um trabalho um pouco melhor de separar as cores que combinam entre si. E se for uma coisa um pouco mais gourmet, eu acho que vocês sempre já viram, né? Preto com dourado. Claro que não é a regra, tem como você fazer algo gourmet sem as cores preto e dourado, mas geralmente é uma coisa que a gente vê muito por aí. Trabalhando com cores um pouco mais monocromáticas, minimalistas, a gente consegue gerar sensações também. Então, vale bastante disso. Eu acho que não é uma regra, né, de a gente dizer, você pode ir no máximo até tantas cores. Mas tem que sempre tomar esses cuidados, né? Então, por exemplo, se você for pegar uma paleta muito extensa, como a Flávia deu o exemplo, tipo, de um lugar de coisas infantis, festas infantis, vão ser cores coloridas. Mas, por exemplo, pegar todas as cores na mesma intensidade ali, né? Vão ser tons bem coloridos, bem diferentes. Mas não vai fazer sentido eu pegar alguns tons neon e outros tons pastéis, por exemplo. Exatamente. Não vai casar. Então tem que ter realmente essa noção na hora de você fazer essas combinações. Não tem um limite, mas é aquela coisa também que vai da facilidade. Se você tem facilidade de lidar com mais cores, pode se arriscar então e vai dar uma estudada nelas e vai testando compor, mas se você não quer muito se envolver, então opta pelo menos que é mais. Exatamente. E, gente, será que pode ficar mudando a paleta de cores, aquela vontade que dá de trocar? Pois é. Aí depende muito de você mesmo. Assim, se for realmente a gente fala uma coisa mais consolidada ali, se você quer ter uma marca e manter a sua identidade, que nem eu falei da Coca e do McDonald's recentemente, não, acho que o ideal não é ficar mudando tanto, é você conseguir realmente manter essa constância e reforçar essas cores, mas aí já é todo um estudo que você fez por trás, você sabe que aquelas cores vão funcionar, então por isso que geralmente tem os designers também, né, que fazem todo o processo, com certeza da Coca, do McDonald's, teve um trabalho desse por trás, então eles souberam como usar, mas no nosso caso, por exemplo, a gente já escolheu uma logo um pouco mais preta e branca, porque foi voltada um pouco mais pro Instagram inicialmente, então a nossa paleta de cores é pro Instagram, é voltada para ele, e com isso a gente consegue mudar sempre, vendo o feeling também, conforme a gente for mudando, conforme a gente achar necessário, a gente troca, mas também não é com muita constância, não é tipo hoje, semana que vem eu mudei. A gente tem um tempo ali e também é sempre mudando com consciência e nunca tão bruscamente, né? Sim, acho que a gente ficou uns 3 meses, né, com a nossa paleta desde junho, mais ou menos. E aí agora que a gente trocou, mas a gente tomou alguns cuidados pra não ficar uma coisa tão gritante também, que as pessoas não se identificassem mais, porque querendo ou não, já tem ali um reconhecimento, né? Por isso que também entram como importância os outros elementos, já entrando na pergunta seguinte, que é: a paleta é o suficiente para consolidar a identidade visual da minha marca? Será? Olha, vou dizer pra você que não. Não adianta só ter uma paleta de cores definida e tá sempre mudando a sua fonte, tá sempre mudando a sua tipografia, tá sempre mudando os elementos que você usa. Quando você cria uma identidade visual, você tem que levar muitas coisas em consideração. Então a tipografia conta muito, o estilo que você vai fazer as suas postagens, o estilo que você vai fazer as suas fotos, as texturas e os elementos que você vai usar. Então sempre tudo isso vai compor a sua marca e também as coisas por trás, né? O tom de voz que você vai falar com seus clientes, então se vai ser uma abordagem um pouco mais divertida, uma abordagem um pouco mais fofa, uma abordagem um pouco mais tranquila, tudo isso conta também. E agora uma outra pergunta que fizeram pra gente também é: deixar modelos prontos, no caso de posts no Instagram, assim, é uma coisa ruim?
Olha, a gente acha que não, mas tem que ser com cautela também. Não é pra você deixar o modelo pronto e fazer todos os seus posts iguais, ou fazer o modelo pronto e não extrapolar, às vezes, um pouco daquilo, sabe? Você pode fazer uns templates com o estilo de escrito, com alguns elementos ali, e conforme for fazendo os assuntos, você muda uma coisinha ou outra, mas você pode formar realmente esses templates para te ajudarem, principalmente nos momentos de correria. Nem sempre a gente vai conseguir criar um post totalmente do zero, então ter esses templates ajuda muito durante a rotina. Você já tem o conteúdo ali, você só altera uma coisinha ou outra, mas consegue ainda manter a identidade visual bem fechadinha. Com certeza ajuda demais, assim, ter alguns modelos, né? Então é legal não ter um só, mas ter mais de um, por exemplo, uns 2 ou 3 e ir dando uma variada pra não ficar aquela coisa monótona. E por isso que a identidade visual ajuda muito, porque daí você já vai ter cores definidas, você já vai ter fontes definidas, e aí você montando esses templates fica super fácil na hora de você produzir. Você não tem que ficar pensando cada vez, né? Ai, qual fonte que eu vou usar agora? Porque daí isso também, se você tivesse que pensar as fontes cada post, ia ficar uma mistureba, né? Então, a identidade visual ajuda muito nesse sentido. Com certeza. E às vezes, quando for alguma coisa mais personalizada, assim, data comemorativa, enfim, você pode fazer alguma coisa diferente que tenha ainda a mesma cor e a mesma tipografia, que não vai destoar daquilo que você já tá fazendo, porque tá no mesmo tom que você fez as suas outras publicações. E também você pode ir personalizando, por exemplo, um carrossel que vai falar sobre um assunto, você pode ir colocando uns easter eggs ali na capa, pode ir colocando no resto do carrossel e fazer fechar bem certinho o post ali, bem bonitinho, que vai ficar algo diferente, mas vai continuar dentro da sua identidade. E agora, então, como manter essa identidade visual, né? Tudo isso que a gente falou são várias coisas, né? Cores, fontes, elementos. Então, como fazer para manter essa identidade? No Instagram, por exemplo, a gente tem o nosso feed, o seu feed pessoal, né? Que é como se fosse a sua vitrine ali. Então, você vai postando e vai compondo ali uns blocos. Então, uma forma muito não é tranquila, não é tão tranquila, né? Mas uma forma mais fácil de você saber como você se basear para ficar com essa identidade sempre parecida é você pensar no grid, em como organizar esse grid. Então, fazer um estudo realmente assim, desenha o grid do Instagram e vai pintando os quadrados para você ver como que ele vai ficar, para você ir sabendo a ordem que você vai ter que postar. Então, você vai ter que definir um estilo, se vai ser um grid mais xadrezinho, se vai ser em colunas, se vai ser em linhas. Então, eu acho que essa construção do grid é bastante importante para conseguir manter essa identidade visual no Instagram. E aí, ficar atenta para manter ele, né? Então, ter algum esqueminha, ou no computador, ou à mão mesmo, para você sempre saber qual vai ser o estilo do próximo post. Exatamente. Nesse caso, a paleta de cores ajuda bastante também, que você pode ter um grid xadrez, mas você não precisa fazer uma cor, por exemplo, sei lá, branco, preto, branco, preto. Você pode ir mudando as cores ali conforme a paleta e ir achando uma coisa bem legal. E para as marcas, a gente sempre fala aqui do manual da marca. O que é o manual da marca? Ele é super importante porque quando você for passar a sua logo, enfim, a sua identidade para outros lugares utilizarem, talvez um evento, que você vai ser o patrocinador, ou talvez para uma gráfica para fazer algum material, esse manual da marca já deixa bem certinho o espaçamento que tem para deixar o respiro em volta da logo, as cores para usar, os códigos das cores, a tipografia, como colocar a tipografia com a logo, com o símbolo. Então, esse manual da marca ajuda para que a identidade seja bem fortalecida, bem sólida, para quando você passar para os outros lugares não destoar daquilo que você já faz dentro da sua própria empresa. Realmente um manual, né? Umas regras ali, uma receita, que quando outras pessoas forem usar a sua logo em aplicações, né? Então, como a Flávia falou, em gráficas, que eles tenham essa noção mesmo, não desvirtuem o que o designer pensou junto com a construção da marca, porque acaba alterando, né? Se você não tiver realmente uma regra, assim, é capaz de acontecerem coisas não muito legais que você também não vai ficar feliz do jeito que for aplicada a sua marca. Lembrando que, para isso, a gente sempre reforça a importância de você procurar um designer para fazer esse trabalho de identidade visual para você, principalmente se você for uma marca, porque a gente estuda como fazer isso, a gente realmente tem uma bagagem por trás, desde essa parte do briefing, de pesquisar, de fazer um mood board, de criar sua identidade visual do zero e até o final para ir com o manual da marca e deixar tudo bem fechadinho para que a sua marca realmente mantenha essa identidade visual ao longo de toda a vida dela. Então, todas as vezes que ela for sendo aplicada em outros lugares, para que nunca desvirtue e para que seja uma identidade visual bem consolidada, bem sólida, para que realmente crie a sua marca e para que deixe a sua marca gravada na memória dos outros também, enfim. Então a gente realmente estuda para que seja um negócio bem feito e bem sólido. É bem essa questão de olhar, né? De saber diagnosticar
que o cliente está precisando e conseguir traduzir isso visualmente para uma solução que é aparentemente simples, para ter um resultado simples, mas que traduza exatamente aquilo que o cliente estava querendo passar. Então, por isso que o designer é muito importante nesse processo. Exatamente. E chegamos então à nossa última pergunta, que é como saber se estou no caminho certo? Bom, isso vai ser diferente, né? Dependendo da pessoa, dependendo do nicho. Mas assim, baseando um pouco no Instagram, que é a nossa maior prática, né? E as perguntas que vocês fizeram pra gente foram mais relacionadas a ele mesmo, é você realmente analisar os resultados. Então, aprender a interpretar as métricas, dar uma pesquisadinha ali, hashtags, coisa do tipo. Realmente sempre se reavaliar como que eu estou me comunicando com a minha audiência. Será que o meu tom de voz, o meu estilo de fala está se conectando com aquelas pessoas que eu realmente quero atingir? Então, você está realmente nessa constante avaliação, ajuda muito. E nesse sentido também os feedbacks com a sua audiência contam demais, né? Então, às vezes você está fazendo uma coisa e você não sabe que aquilo não era o que as pessoas estavam querendo receber ali, né? Elas estão seguindo por um motivo e daí você faz um negócio diferente e aí dá essa falha de comunicação. Então você tem que sempre estar pedindo feedbacks para sua audiência. É muito legal envolver eles no processo e persistir, né, gente? Porque assim, a gente sabe que nada vem do nada. Então, se você está começando no Instagram, é realmente difícil, assim, você conseguir uma audiência muito rápido. Então, a persistência é muito importante nesse sentido, porque o seu primeiro post pode não bombar, nem o segundo, nem o terceiro, mas daqui a um tempo você vai criando realmente essas amizades, essa comunidade em volta de você e vai ficando mais fácil com o tempo. Não tem como do nada, assim, no início você bombar, mas é realmente essa coisa de construção aos poucos. Sim. E indo pro lado um pouco mais profissional, essa questão de pedir feedbacks também é sempre muito válido. Então, formas como você pode realmente ver se o seu cliente está entendendo aquilo que você quer passar, aquilo que você está vendendo, enfim. É muito legal durante o processo também de criação da identidade visual ter essa troca com o cliente. Tem marcas que estão fazendo isso também com os produtos, por exemplo, a Salve, que cria realmente a marca junto com o seu consumidor. Então, vê se aquele produto está funcionando, o que eles podem melhorar, se realmente está atingindo aquilo que está vendendo, né? Se está conseguindo vender aquilo que realmente queria, que era o início da marca, o princípio da marca. Então, essa questão dos feedbacks também sempre funciona para a questão profissional. E sempre vendo realmente se o seu usuário está entendendo aquilo que você está transmitindo. Sim. E eu acho que chegamos ao final desse vídeo, né, amiga? Sim! Foi muito legal compartilhar tudo isso aqui com vocês. Também sempre reforçando a importância do designer nisso tudo, que é uma profissão que realmente estuda para que a sua marca seja comunicada da melhor forma possível. E não menos importante para o Instagram, né? Esse trabalho também existe lá, a gente sabe disso, a gente trabalha com isso. Então, realmente ficar atento a essas questões de olhar, de referências, muitas coisas envolvidas que podem te ajudar durante o processo. Com certeza. Se você trabalhar com o Instagram e ainda não tem condições, né, realmente tá começando, não tem como contratar um designer para fazer essa marca para você, pelo menos agora no início. A sua identidade no Instagram, se você trabalha com isso, mostrando a sua identidade, ou enfim, o Instagram, tente fazer esses passos assim mais pessoais, como você pode transmitir tudo aquilo que você quer falar com esses pequenos detalhes da identidade, a paleta de cor, a tipografia, enfim. E realmente vai de testar e de sempre ir aprendendo com o processo. Às vezes a gente não acerta de primeira, mas que nem a Sarah falou, persista que dá tudo certo no final. Com certeza. Então espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Sim. Um beijo e até a próxima. Tchau!